Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Curve a sua cabeça, queridos, vamos orar. Deus eterno, poderoso Pai, nós te adoramos, te glorificamos nesse dia este que o Senhor preparou. O Senhor preparou para que o adorássemos, rendêssemos culto somente ao Senhor. Nós te agradecemos, te adoramos, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja. E nós somos gratos pelo teu cuidado. E nós oramos gratos no nome de Jesus. Nesse momento, que os irmãos possam abrir as suas Bíblias no livro de Daniel. Livro de Daniel, o capítulo 9. Daniel, capítulo 9. E eu convido toda a igreja para que leiamos juntos do verso 7 ao verso de número 10. Daniel 9, do verso 7 ao 10, toda a igreja. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Os moradores de Jerusalém, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Nesse momento, nós louvaremos o Senhor com o hino 74. Toda a igreja louvando o Senhor com o hino 74. Aceita um
Oremos. Deus eterno, neste momento, Pai, estamos aqui diante do Senhor, como pecadores. O nosso coração sem o Senhor, Pai, é capaz de coisas tão desagradáveis, tão terríveis, e pedimos perdão, Senhor, porque nos afastamos do Senhor, não lendo a Tua palavra, pecando, Senhor, através de nossas ações, de nossos pensamentos, e precisamos do Teu direcionamento, Pai, precisamos da Tua palavra, precisamos do Senhor em todo tempo, em todo lugar. O Senhor é o Deus que ouve as nossas orações, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que perdoa os nossos pecados. E nesse momento, Pai, diante do Senhor, prostrados diante do Senhor, Pai, nós clamamos o Teu perdão por cada falha nossa, por cada pecado cometido, sabendo e alegre, Senhor, porque o Senhor nos perdoa. E nós Te agradecemos mais uma vez pelo perdão, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Amém? Ou misericórdia? Provérbios 3, 9 e 10. Versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Amados, a gente tem a oportunidade agora de ofertar a casa do Senhor, né? Eu convido os irmãos a, de pé, entoarmos o hino 63, muitas bênçãos, primeira e terceira estrofes. Aqueles que vieram preparados podem depositar os seus dízimos no gasofilácio que está lá atrás. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Oremos a Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor tem tido misericórdia para conosco. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos tem abençoado, nos tem dado recurso. Pai, muito obrigado porque dia após dia o Senhor tem agido com misericórdia. Eu te louvo assim, ó Pai, no nome de Jesus, porque o Senhor é maravilhoso para conosco. Pai, no nome de Jesus, confiamos nossas vidas em Ti, e no nome de Jesus te louvamos. Amém.
Queridos, vamos abrir agora no Salmo, ainda de pé, no Salmo 104, versículos... Salmos 104, versículos 33 e 34. Salmo 104, versículos 33 e 34. Juntos, vamos ler? Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Amém. Que seja verdade em nossas vidas, e a palavra está com o ministério de louvor. Angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade,
Nós precisamos, todos os momentos, do Senhor ao nosso lado, do Senhor cuidando de nós. Só assim, para nos sentirmos seguros debaixo da mão poderosa do Todo-Poderoso. Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão.
salvos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Deus eterno, somente o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito por nós, Pai. A tua igreja clama ao Senhor o cuidado a cada dia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. A tua igreja reconhece aqui, Pai, te louvando, abrindo a tua palavra, mesmo em tempos tão difíceis, Senhor, onde o mundo nos aperta, nos arrocha, Pai, tem judiado de nós, Senhor. Não temos sim a perseguição que temos em outros lugares, não somos ameaçados de morte, ainda não somos presos por conta do Senhor, mas sabemos que esse dia se aproxima, e estamos aqui, Pai, rendendo culto ao Senhor, porque sabemos que no dia mau somente o Senhor pode cuidar de nós. Somente o Senhor, Pai, pode nos dar ânimo diante de tantas aflições que já sofremos e as aflições que virão, até o dia glorioso do Senhor, onde o Senhor buscará a tua igreja, Pai, buscará cada um de nós para viver eternamente com o Senhor. Perdoe, Pai, as nossas falhas, as nossas fraquezas, Senhor, mas cremos que o Espírito Santo do Senhor habita em nós, e o Senhor nos fortalece a cada dia, na tua medida, Senhor. O Senhor tem nos provado, o Senhor tem nos deixado fortes, diante de tantas tribulações, ó Deus. Obrigado mais uma vez, Senhor, pelo sustento que o Senhor tem trazido a cada família. Obrigado, Senhor, pela orientação, Pai, de aprendermos mais da tua palavra, e que o teu Espírito continue incomodando cada um de nós, do menor ao maior, do mais jovem ao mais experiente, para que possamos abrir a nossa boca, não com calúnias, não com coisas vãs, mas com a tua poderosa palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, amém. Bom, eu chamo as crianças de até 5 anos aqui à frente para a gente orar por elas.
As crianças de até 5 anos, elas vão ter o culto infantil delas. Opa! Não, aqui ó. Pode ficar aqui embaixo? Olha lá para frente. Tá. Vamos orar. Amém? Todo mundo de olhinho fechado. Vamos orar para o Papai do Céu. Senhor, no nome de Jesus eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor cuida de nós. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor abençoe os nossos filhos, ó Deus, abençoe as nossas crianças, que eles possam entender a Tua palavra, Senhor Jesus, que no nome de Jesus eles sejam fundamentados no Senhor, ó Deus, na Tua palavra. No nome de Jesus colocamos, ó Deus, as professoras em Tuas mãos também, te pedindo que o Senhor venha orientá-las, ó Deus, e venha ajudá-las, ó Deus, a transmitir a Tua palavra aos pequeninos. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Amém. Todo mundo por ali, ó. Obrigado. Boa noite, irmãos. Paz e graça a todos. As crianças estão quietinhas, depois eu fui ver bem, o Benjamin está no colo. Que bênção. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Escritura no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E antes de fazermos a leitura do texto e a exposição do mesmo, deixe-me falar duas coisas aos irmãos. A primeira, eu gostaria que você estivesse em oração pela família da nossa irmã Sônia Ribeiro. A sogra da dona Sônia, mãe do seu Joaquim, faleceu, foi sepultada ontem e a família está enlutada. É uma senhora, Deus a recolheu e seu Joaquim, irmã Sônia, estão enfrentando aí esse tempo que tem sido um tempo de tantas famílias aqui da igreja, né? Nas suas orações essa semana, lembre dela, lembre do seu Joaquim. Deus conceda graça, misericórdia. Não é uma situação simples perder a mãe, mas estejamos em oração por eles, em nome de Jesus. Segunda informação importante, após o culto, um pouco mais tarde, eu embarco para São Paulo e terei mais uma semana de instrução, de preparação. Retorno na sexta-feira. Então, esta semana, vocês podem procurar os pastores, os presbíteros. Agora nós temos vários. E qualquer demanda, pode procurar os irmãos, tá? Oração, visita, apoio. Vocês terão aí os pastores da igreja para orientar e cuidar de todos vocês, né? Fiquem à vontade para fazer bom uso da nossa equipe de presbíteros, de pastores, e assim por diante. Pedir a compreensão de vocês, porque estamos em reforma, o templo está praticamente impraticável, né, de fazer um culto lá dentro, e nós estamos aqui no anfiteatro, não é assim um lugar mais aconchegante e confortável, mas graças a Deus nós temos esse espaço para fazermos os cultos, enquanto a igreja termina, né, a sua reforma e o seu preparo. Nós temos idosos, às vezes precisam subir escadas, descer escadas, as crianças também. Tenhamos todo cuidado, toda atenção ao subir e descer aí a escada. E assim vamos utilizando esse espaço até que o templo fique totalmente pronto. Quero agradecer muito aos irmãos que já participaram da nossa campanha para quitarmos as nossas obras. Graças ao bom Deus, estamos já chegando naquela etapa final, está tudo em dia, tudo pago, e nós estamos honrando os compromissos semanais, graças a Deus. Estamos já nos aproximando do fim dessa etapa, e graças ao bom Deus, estamos caminhando bem. Peço aos irmãos que não desanimem, né? Que não esmoreçam, mas continuemos aí participando e
Quantos creem que a igreja está ficando mais bonita do que já era? Levanta a mão. Ok. Muita gente não achou que não ficou lá grande coisa. Graças ao bom Deus, né? Nós estamos terminando essa etapa. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Aos que nos visitam nesta noite, Deus te abençoe. É sempre bom cultuar a Deus. E é sempre bom saber que outras famílias desejam fazer o mesmo que nós. Bem-vindo a esta igreja. Que Deus te abençoe tremendamente, poderosamente. Nós estamos estudando e ouvindo mensagens no livro de Atos, tanto no domingo quanto na quarta-feira. Atos 16, abra sua Bíblia em Atos 16, a partir do verso 16. Nós vamos ler aí do 16 até o verso de número 20, até o verso 34. Nós vamos ler em partes. No primeiro momento, 16 ao 18. Atos 16, do 16 ao 18. A palavra do Senhor nos diz: E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Vamos juntos? Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, abençoe a nossa vida, ministra o nosso coração, ajude-nos a entender a Tua Palavra, ser propício a nós, ó Pai, nos permita alimentar a nossa alma com essas verdades eternas. Sabemos que em outros lugares de Araguari, outros irmãos estão reunidos. Pedimos que o Senhor abençoe a vida deles também. Pedimos que por misericórdia o Senhor abençoe também a nossa. Fala com o Teu povo nesta noite. Imploramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos pensar sobre o poderoso avanço da Igreja de Cristo Jesus. Atos é um livro que nos mostra que nada e ninguém é capaz de deter o crescimento, o avanço da Igreja de Cristo Jesus. Há alguns dias atrás na internet circulava um vídeo de uma jovem que afirmava que se tivesse alguns minutos na televisão, ela iria acabar com o cristianismo no Brasil. Duas coisas importantes. Há quem acredite nisso. Há quem pense ser maior do que Deus. Há quem acredite que o poder da espada, o poder da retórica, o poder da internet, o poder das ameaças, as astúcias e ciladas humanas são capazes de fazer parar uma instituição que é divina. Ela não é humana. Por mais defeitos, por mais limitações, por mais problemas que a igreja tenha, ela é uma instituição divina. Foi o Senhor Jesus quem a instituiu. E somente Ele tem poder e autoridade sobre ela. O próprio Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. De fato, o primeiro momento é pensar que há pessoas que pensam e acreditam realmente que podem deter a igreja do Senhor Jesus. A segunda é que desde o início da igreja cristã, há aqueles que sempre tentaram fazer isso. Desde quando a igreja nasceu, alguns homens sempre travaram uma batalha contra a igreja de Jesus. Desde os seus primeiros dias, a igreja sempre teve que lidar contra oposição, hostilidade e com aqueles que presumem que podem impedi-la de existir. Óbvio que eu não vou perder tempo falando sobre esta moça, porque as suas palavras denotam que ela nada sabe sobre a igreja de Jesus. Mas o fato é que nós precisamos entender que a Bíblia Sagrada nos mostra que a igreja nunca viverá tempos de paz na face da terra. A igreja do Senhor Jesus nunca viverá
tempos de harmonia, de refrigério, de tranquilidade. Spurgeon chegou a dizer que quando isso acontecer, há alguma coisa de errado, ou com a igreja, ou com o mundo. Porque o normal é esta relação ser uma relação nada fácil, é ser uma relação hostil. E isso porque a igreja possui uma natureza, uma essência divina, que é completamente contrária a tudo aquilo que o mundo e a sua ideologia ou seu sistema pressupõem. Tiago chega a dizer que não há amizade entre Deus e o mundo. E quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. De fato, não há harmonia entre Deus e o mundo, e por essa natureza a igreja também não há. Jesus disse aos seus discípulos que o normal é que eles fossem tão odiados quanto. Ele disse: odiaram a mim, odiarão vocês também. Mas Jesus sempre confortava os discípulos dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O texto que nós temos marca o início da evangelização da Europa. Foi quando a igreja deixa as imediações da Judéia, de Jerusalém, de Antioquia, e começa a avançar em direção à província da Macedônia, entrando na Europa. Nós vimos na semana passada que a primeira pessoa convertida na Europa foi uma mulher, Lídia. Lídia foi a primeira alma alcançada no continente europeu, na cidade de Filipos. E é exatamente nessa cidade que o nosso texto se encontra. Ele é a continuação dessa história que nos mostra o cristianismo avançando no continente europeu. O livro de Atos nos ensina que o Senhor Jesus começou o seu trabalho em Jerusalém com 12 homens, discipulou 12 homens. Destes 12 homens, a igreja cresceu a 120. No dia de Pentecoste, eram 120 cristãos reunidos numa casa. Depois do sermão de Pedro no Pentecoste, já eram 3.000, e daí não se podia mais contar. O cristianismo avançou, Jerusalém, mundo afora. E quando Lucas escreve o livro de Atos, o cristianismo já estava presente em todo o mundo antigo no Império Romano. Atos é o livro que explica como é que essa fé nasce ali nas imediações de Jerusalém e alcança o mundo inteiro, alcança inclusive Araguari. Esse é o texto que nos ensina algumas verdades essenciais sobre este avanço imparável, poderoso, eficaz da igreja de Jesus. Neste texto, o Lucas nos mostra que o Senhor Jesus continua agindo poderosamente, fazendo com que os seus discípulos avancem mundo afora, e nada e ninguém é capaz de detê-los. Nesse sentido, o texto começa no capítulo 16, mostrando que o apóstolo Paulo pretendia ir para o continente asiático. Paulo queria evangelizar a Ásia. Havia na cidade de Paulo, havia no coração de Paulo uma cidade estratégica, Éfeso. Paulo estava agoniado, aflito, desejoso de chegar à cidade de Éfeso, na Ásia, e evangelizar aquele continente. Mas o Atos 16 nos mostra que o Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo de ir para lá. Por 2 vezes o apóstolo Paulo tentou entrar na Ásia, tentou evangelizar a região frígio-gálata, mas o Espírito Santo impediu. Até que numa visão ficou claro para o apóstolo Paulo por que Deus estava fechando as portas. Deus queria que Paulo entrasse na província da Macedônia, entrasse a Europa dentro. Quando Paulo entendeu que era a Europa, a Macedônia, onde Deus queria que o evangelho chegasse, Paulo então pega a sua equipe missionária, ele, Silas e Timóteo, e agora Lucas, e parte em direção à Macedônia, até que chegaram à cidade de Filipos. Em Filipos não havia nenhuma sinagoga, não havia proeminência de judeus, portanto o costume era ir para a beira do rio, fora da cidade, para reuniões de oração. São necessárias 12 famílias judaicas numa cidade para que uma sinagoga seja organizada. Em Filipos não há ninguém. Então o apóstolo Paulo com a sua equipe vai até em direção ali às margens do rio e vão orar. E lá encontram algumas mulheres que já haviam uma certa predisposição com o judaísmo, já ouviam alguma coisa a respeito do Deus dos hebreus. O texto diz que Lídia era temente a Deus, mas eles nada conheciam do evangelho. Nós temos milhões de pessoas no Brasil assim, temem a Deus, acreditam em Deus, mas nada sabem sobre a salvação em Cristo Jesus.
Nesse sentido, Paulo prega o evangelho àquelas mulheres à beira do rio, e Lucas vai dizer que o Espírito Santo de Jesus abriu o coração de Lídia, e Lídia creu. Lídia então convida o apóstolo Paulo para ir até sua casa e evangelizar os seus familiares, e todos eles são batizados. Chama a sua atenção, abra a Bíblia por favor, no último versículo do capítulo 16. Observe comigo, verso de número 40, vamos ler juntos. Atos 16, 40. Juntos. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Era só Lídia. A família de Lídia converteu. Outras pessoas converteram. E quando Paulo vai sair de Filipos, já tem uma igreja reunida na casa de Lídia. Lídia converteu, os familiares dela se converteram, e quando Paulo, depois de um incidente que estava preso, sai da prisão e vai se despedir de Filipos, Paulo vai se encontrar com a igreja. E sabe onde a igreja funciona? Na casa de Lídia. Lídia não só abriu as portas da sua casa para que os seus familiares fossem evangelizados. Lídia abriu as portas da sua casa para que os cristãos de Filipos pudessem congregar ali enquanto não tivesse uma igreja. A igreja funcionava na casa de Lídia. Quantos gostariam desse privilégio? De ter uma igreja nascendo e funcionando em sua casa. Nesse sentido, o texto vai nos dizer que o trabalho missionário do apóstolo Paulo em Filipos e de toda a equipe foi extremamente bem sucedido. E se nós fizéssemos esse exercício que eu acabei de fazer, lêssemos o início e o final do capítulo, ficaríamos maravilhados e pensaríamos assim: deu tudo certo em Filipos, foi uma bênção. Paulo pregou, várias pessoas converteram, uma igreja nasceu e deu tudo certo, nenhum problema, nenhuma dificuldade. Mas quando olhamos para o texto, percebemos que a evangelização de Filipos aconteceu com um preço altíssimo. O texto que nós lemos essa noite fala-nos que a segunda pessoa convertida em Filipos, ou pelo menos impactada pelo evangelho de Filipos, era uma jovem, escrava. Ela era escrava 2 vezes. Ela é escrava de alguns homens da cidade, que a subjugavam e ganhavam dinheiro usando aquela menina. E o texto vai nos dizer que ela também era escrava de um espírito. A expressão adivinhadora aí remete a Pitom. Ela era uma menina escrava do templo de Pitom, era uma pitonisa, uma menina endemoniada que era usada por estes sacerdotes para enganar pessoas e obter dinheiro deles. Ela era escrava dos homens, escrava de Satanás. O texto diz que quando Paulo foi à beira do rio para orar, e Paulo fazia isso por vários dias, no primeiro momento foram as mulheres, mas no segundo momento, aquela menina endemoniada ia ao encontro de Paulo todos os dias, até que Paulo não aguentou mais e orou e repreendeu o espírito maligno daquela menina. Com a libertação da moça, da jovem escrava do espírito maligno, os homens já não podiam mais usá-la. Ela não mais adivinhava, ela não mais falava das pessoas, da vida das pessoas, detalhes da vida das pessoas, do futuro das pessoas. Agora ela estava liberta. Então aqueles homens usaram de uma mentira, de calúnia, de difamação, incitaram a cidade dizendo que Paulo e os discípulos estavam promovendo costumes estranhos aos romanos, e assim Paulo e Silas foram presos. Foram levados para a prisão interna, ou seja, o lugar mais seguro da cidade de Filipos. Era a cadeia mais segura da cidade. E lá estavam Paulo e Silas, depois de açoitados, uma quarentena de chicotadas. À meia-noite eles estavam cantando, orando, louvando a Deus, e Deus, num terremoto, abriu todos os cárceres e mostrou a Paulo e Silas que eles não estavam ali sozinhos. O carcereiro, um homem já idoso, romano, sabendo que o cárcere aberto, e como era escuro, eram cavernas, presumindo que todos eles haviam fugido, pensou: vou dar cabo da minha própria vida, porque eles estão sob minha responsabilidade, e como todos eles fugiram, a minha vida será cobrada pela vida deles. Então ele puxa da espada, e antes que ele se mate, Paulo grita e surpreende aquele homem dizendo: estamos todos aqui, não fugiu ninguém. Aquele homem, impactado com o que ouviu antes, com o que estava vendo, disse: senhores, o que eu preciso fazer
para que me torne também um cristão? O que eu preciso fazer para ser salvo? É a pergunta mais importante que o pregador gosta de ouvir. O que devo fazer para que seja salvo? Quem lembra da resposta do apóstolo Paulo? Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E isso se cumpriu. Aquele moço levou os apóstolos até a casa deles, curou ali os vergalhões, Paulo pregou o evangelho, a família converteu, foi batizado, Paulo saiu dali, foi lá encontrar com Lídia e se despediu dos irmãos. Antes, porém, as autoridades deram a Paulo a soltura, o alvará de soltura. Descobriram que Paulo era cidadão romano e disseram: como que nós chicoteamos um cidadão romano? Só César tem esse direito e agora iremos ser punidos por conta disso. E eles então disseram: manda Paulo embora. E Paulo falou: não, senhor, tem que se retratar. Abre um parêntese. Ah, como eu espero esse dia. Ah, como eu olho para esse texto, eu estremeço até as carnes. Pede desculpa, está tudo certo, deixa para lá. Não. Paulo diz: vocês me massacraram sem saber quem eu era. Me acusaram de coisas que eu não fiz. Julgaram um cidadão romano sem ouvi-lo. Me jogaram no cárcere. E agora querem que eu saia na calada da noite? Não. Tem que se retratar. E as autoridades pediram desculpas ao apóstolo Paulo. E Paulo disse: agora sim eu posso sair daqui. Não vou sair daqui como um criminoso. Quero sair daqui como alguém idôneo. Vocês cometeram um crime contra mim. Paulo então sai pela porta da frente e em Filipos uma igreja fica estabelecida. A igreja de Filipos. E nós vamos ouvir falar dela porque Paulo vai escrever uma carta para essa igreja falando da alegria que ele tem de ter conhecido aqueles irmãos. O que esse capítulo então tem a ver com todos vocês que estão aqui sentados hoje? É fundamental que cada um de nós, eu e você, saibamos que fazemos parte de uma igreja, e não estou me referindo à IPCA, propriamente dito, a essa igreja aqui da Praça Manuel Bonito, eu estou me referindo à igreja de Jesus. Se você é um cristão, você faz parte de uma instituição que jamais vai deixar de existir até a volta dele. Nada e ninguém é capaz de impedir que essa instituição exista. E mais, nada e ninguém é capaz de impedir que ela cresça, que ela se multiplique. Porque o crescimento da igreja de Jesus não é resultado das ações humanas, mas é resultado direto da ação poderosa do Senhor Jesus. E eu quero mostrar a vocês nesta noite 3 coisas que o Senhor Jesus faz, 3 coisas que Ele nos mostra nesse texto, que nos ensinam por que a igreja de Jesus jamais deixará de existir, por que as portas do inferno não vão prevalecer, por que hostilidade, oposição, açoite, espada, lei, calúnia, perseguição, pedra, nada disso para a igreja de Jesus. Observe comigo, observe o texto bíblico e aprenda. Verso de número 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Preste atenção, saiu ao nosso encontro. Quem foi atrás de quem? Paulo não foi atrás de nenhum endemoniado da cidade. Há quem goste disso. Pastor, vamos sair por aí, porque nós temos que encontrar alguns demônios. Eu não perco meu tempo com isso não. Tem gente que gosta de caçar demônio por aí. Eu não tenho nenhum interesse nisso. Mas é surpreendente pensar que Paulo foi ao rio para orar. E a menina endemoniada saía ao encontro de Paulo. É interessante pensar que Paulo foi ao rio para orar e Lídia e as mulheres foram ao encontro de Paulo. É interessante pensar que os homens disseram assim: nós, cidadãos romanos, não podemos aceitar os costumes dessa gente que veio lá de Jerusalém. Mas no cárcere se converteu um centurião que era romano. O que Lucas está mostrando para nós? Que quanto mais o mundo se opõe, quanto mais hostilidade há,
quanto maior é a perseguição, mais fica evidente que Deus é soberano para salvar. Põe na sua cabeça que agindo Deus na salvação do pecador, nem circunstância, nem épocas, nem ideologias, nem autoridades, nem pessoas, nem mesmo Satanás é capaz de impedir que o soberano Deus faça o que ele deseja fazer. É por isso que quando Deus quer salvar alguém, o pecador vem atrás do pregador. É por isso que quando Deus quer salvar alguém, até o diabo é arrastado até o pregador para que ele seja expulso. Por isso que quando Deus quer salvar alguém, o carcereiro que está lá trabalhando, lidando com presos, jamais teria oportunidade de ir à beira do rio para ouvir. Deus faz com que Paulo, arrastado à prisão, cante, ore, louve e fale do evangelho a alguém que está lá, cuidando de presos. E se ele não pode ouvir, Deus vai levar o evangelho até ele. O que Lucas quer mostrar para nós? Que quando Paulo estava lá tentando ir para a Ásia, e o Espírito Santo disse: não é a Ásia, Paulo, eu quero levar você para a Europa, porque eu quero que haja salvação no continente europeu, eu quero que haja salvação naquele lugar, no lugar onde não existe pregação do evangelho ainda. Paulo, é para lá que você vai. E tem mais, Paulo, vou fazer grandes coisas naquele lugar por intermédio de vocês. E Paulo concluiu que Deus queria salvar na Macedônia. E quando Paulo chega na Macedônia, em nenhum momento nós lemos que Paulo foi para algum lugar pregar, em nenhum momento. O que nós estamos lendo é Paulo indo para a beira do rio para orar. Paulo está se preparando para um trabalho missionário, mas mal sabia Paulo que já estava tudo absolutamente pronto. Lídia já temia, o coração de Lídia fervia. O carcereiro quer se matar, mas o pregador está ali. A menina endemoniada está à procura deles. Deus quer salvar, Deus quer libertar vidas, Deus quer resgatar pessoas, Deus quer impedir que pessoas tirem a própria vida. Deus quer que pessoas que apenas conhecem alguma coisa sobre a religião conheçam a salvação em Cristo Jesus. E sabe quem vai parar Deus? Ninguém. Nenhum poder, nenhuma autoridade, nenhum partido, nenhuma pessoa, nenhum ser humano, nada, absolutamente ninguém, nada é capaz de deter o Senhor Jesus de fazer o que Ele veio para fazer. Ele disse: o Filho do Homem veio para buscar e para salvar o que estava perdido. E Paulo está entrando em Filipos, e parece que Filipos está sendo varrida de um lado para o outro, quando Paulo nem abriu a boca ainda. E os perdidos já estão lá diante dele, dizendo: precisamos dessa salvação. O texto vai nos dizer que Paulo orou. Veja comigo o verso 17. Vamos juntos? Verso número 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: olha como salvação é uma obra de Deus, Ele é soberano para fazer isso. O demônio, o espírito adivinhador, está falando a verdade. Pastor, mas o diabo fala a verdade? Fala. Eu estou dizendo que o diabo é verdadeiro. Eu estou dizendo que o diabo, por muitas vezes, falará a verdade com o intuito de promover a mentira. Aquela menina era usada, adivinhando coisas, para que desse lucro àqueles sacerdotes, àqueles homens. E quando elas começam a adivinhar quem é Paulo, quem é Silas, a preocupação e a sabedoria do apóstolo Paulo é que aquela menina continuasse sendo vista como uma menina que adivinha tudo. Ninguém sabia quem eles eram, mas ela está dizendo: eles são servos do Deus Altíssimo. Então, se ela continua falando aquilo, alguém chega para Paulo e diz: Paulo, quem são vocês? Somos servos de Deus, do único Deus, do Deus Altíssimo. E sabe o que aconteceria? Aquela menina continuaria sendo usada como uma menina que adivinha todas as coisas. Percebendo a astúcia de Satanás, o apóstolo Paulo se volta e não diz à menina: menina, para com isso. O apóstolo Paulo diz: diabo, sai daí, retira dela agora. E nunca mais a menina adivinhou. Nunca mais ela adivinhou. Eu me lembro que eu estava com minha irmã, eu tinha 16 anos de idade. Estávamos numa praça, uma das minhas irmãs, e uma cigana pegou na minha mão. Eles: posso ler sua mão? Eu falei: pode. E ela começou a ler, linha para lá, linha para cá, linha para aqui, linha para acolá. E ela disse assim: você vai morrer. Eu falei: novidade. Todo mundo vai morrer. Não, mas você vai morrer. Daqui a 1 ano você vai morrer. E minha irmã começou a chorar.
Eu falei, tu não é crente não? Eu disse, vai morrer, meu irmão vai morrer, meu irmão vai morrer. E a cigana ria e disse assim, agora você tem que me pagar. Eu falei, não, se eu morrer, daqui a 1 ano ela vem e paga para você. Se isso não acontecer, é mentira sua. Você tem que me pagar por estelionato. Você tem que me pagar por estar enganando pessoas na rua. E ela saiu apressadamente, não quis mais conversar. Preste atenção. Há milhões de pessoas enganadas. Há milhões de pessoas que estão escravas de Satanás, presumindo que estão ouvindo verdades. Há milhões de pessoas que vão a certos lugares, escutam uma voz de entes queridos, o cheiro de entes queridos, a fala de entes queridos, chegam até a vislumbrar entes queridos ali e permanecem escravos de Satanás, presumindo que estão diante de uma verdade. Mas o Evangelho é poderoso para esclarecer tudo isso. À luz do Evangelho de Jesus, todo engano de Satanás se dissipa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que a igreja precisa pregar o Evangelho? Porque a verdade não está na igreja, a verdade não está no pregador, a verdade não está na instituição, a verdade é o Evangelho, a verdade é a palavra de Deus, a verdade é a Escritura Sagrada, nela não contém erro. Por isso que não há nenhuma falsa religião que sobreviva às Escrituras. Por isso que a Bíblia sofre tanto ataque. Porque você quer esclarecer a verdade para alguém? Abra as Escrituras, fale da Bíblia Sagrada, pregue o Evangelho à luz da Bíblia. Não o Evangelho que você acredita ou acha que é. Pregue a Escritura, abre a palavra de Deus e proclame a palavra de Deus. Diante da palavra de Deus, não há mentira, não há engano, não há falsidade que sobreviva. Quantas e quantas pessoas creram no Evangelho de Jesus e dizem, pastor, se eu soubesse disso. Quantos anos eu vivi enganado, quantos anos eu acreditei, quantos anos era assim. E a minha resposta sempre foi, leia as Escrituras, conheça a palavra de Deus, porque mesmo dentre os evangélicos, há aqueles que pregam outros evangelhos que vão além daquele que está escrito. O apóstolo Paulo chegou a dizer que numa cidade chamada Bereia, aqueles cristãos eram mais nobres, porque todas as vezes que Paulo pregava, eles conferiam nas Escrituras. O Evangelho de Jesus é o Evangelho das Escrituras. Essa palavra é que nós precisamos crer. E não há demônio, não há diabo, não há capeta, não há Satanás ou qualquer outro nome que você tenha para ele que sobreviva à verdade das Escrituras. Não há. Meus irmãos, o diabo tentou até Jesus. Já está escrito a teu respeito. E Jesus refutou Satanás, desmascarou Satanás com a Bíblia aberta. Jesus disse para o diabo, está escrito, Satanás. O Senhor, à luz das Escrituras, repreendeu Satanás. Olhe para mim, querido, por que a igreja jamais será contida? Por que a igreja do Senhor Jesus jamais deixará de crescer? Enquanto ela pregar as Escrituras, o avanço do reino é certo. Enquanto ela pregar a Bíblia Sagrada, pessoas continuarão se convertendo. Enquanto ela pregar as Escrituras, vidas serão transformadas. Enquanto a Bíblia for pregada deste púlpito, pessoas serão libertas. Enquanto a Bíblia Sagrada for a verdade declarada pela IPCA, a igreja continuará crescendo. Mas no dia em que abandonarmos a Bíblia, seremos uma instituição falsa como qualquer outra. O que dá sentido a esta igreja é a Bíblia Sagrada. Fora da Bíblia, somos só uma instituição religiosa e nada mais que isso. A segunda verdade que Lucas vai nos apresentar está no texto bíblico. Observe comigo agora o restante do texto, verso 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos... É verdade o que esses homens estão dizendo? Não. Lucas explicou para você e para mim aqui, vendo que se lhes desfizera o lucro. Qual era o problema daqueles homens? Acabou a escravidão da menina, não tem mais dinheiro, não tem mais estelionato, não tem mais engano. O instrumento que eles usavam para extorquir pessoas agora está liberta. O problema daqueles homens não era costumes judeus, o problema daqueles homens não era a pregação do Evangelho, o problema daqueles homens é que acabou
o lucro, acabou a mentira, acabou a falsidade, acabou a extorsão, acabou o estelionato. Mas eles vão inventar uma calúnia. É incrível isso, não? Eles vão inventar uma falsa mensagem, uma história forjada. Eles não vão dizer às autoridades: olha, nós usávamos uma menina possessa do espírito de Pitom para enganar pessoas e agora não temos mais esse dinheiro. Eles não vão dizer isso. Eles não vão falar a verdade. O que eles vão usar? A mentira. Esses homens estão tirando os nossos costumes. Somos romanos e esses homens perturbam. E essa palavra perturbar aí é causar, gente, uma arruaça. O evangelho provoca verdadeiros transtornos. Deixa eu te lembrar uma coisa. Jesus disse assim, ó: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer o que, irmãos? Sabe o que Jesus queria dizer com isso? Que numa mesma casa haveria problema. Sabe por que haveria problema? Porque uma pessoa dentro de uma casa haveria de ser alcançada pelo evangelho, e agora o evangelho faria parte da vida dela dentro daquela casa. E naquela mesma casa as pessoas não iriam aceitar. E Jesus começou a dizer que onde o evangelho chega, ele provoca transformações. E essas transformações são insuportáveis para aqueles que não tiveram. Conviver do lado de um crente genuíno é perturbador. Abra bem o seu ouvido. O dia que essa cidade estiver em paz com essa igreja é porque a gente não está incomodando em nada. O dia que você viver 10 anos num local de trabalho e ninguém se incomodar com a sua presença ali, alguma coisa está errada com você. O dia que você estiver no meio dos seus familiares não crentes e eles não sentirem nenhum desconforto, alguma coisa está errada com você. O dia que você estiver no meio dos ímpios, convivendo harmonicamente com eles e não houver nenhum desconforto, nenhum incômodo, nenhum transtorno, alguma coisa está errada com você. Paulo chegou e não incomodou ninguém. Vou lembrar você. Quem saiu ao encontro de quem? Paulo bateu na porta de alguém? Paulo foi ao templo de alguém? Paulo foi perturbar alguém? Qual era o problema de Paulo e Silas ali em Filipos? O evangelho. Eles não podiam pregar o que estavam pregando, porque pregar aquelas coisas iria trazer verdadeiras transformações, não apenas uma libertação de pessoas, mas também na mente delas. Espera aí, então isso aqui está errado. Então espera aí, então não é desse jeito. Então espera aí, então esses templos, esses sacerdotes, esses espíritos, nada disso é verdade. É isso mesmo. E aqueles homens perceberam que a presença de Paulo em Filipos ia trazer uma perturbação danada. Em Tessalônica, cidade posterior, eles disseram: os homens que perturbam o mundo chegaram também aonde? E qual era a perturbação que eles faziam? Eles quebravam portas, eles destruíam patrimônio público, eles andavam com porretes quebrando iluminação, repartições públicas, eles tocavam fogo em pneus, fechavam rodovias, invadiam propriedades privadas. Era isso que eles faziam? Não. O que eles faziam? Eles pregavam a verdade. Eles falavam abertamente quem é Jesus, como ser salvo em Jesus. E isso perturbava o coração e a mente de muita gente. O texto vai nos dizer que eles incitaram a população. Verso de número 22, vamos juntos? Todos. Levantou-se a multidão. Gente do céu, ninguém ouviu Paulo. Foram até lá. Olha, tem alguns homens aí, judeus, que chegaram em nossa cidade, estão pregando aí sobre salvação, estão dizendo aí que Jesus é o único Senhor, estão pregando contra César, estão perturbando os templos. Olha, tem um grupo aí de judeus dizendo que só há salvação do Deus deles. E ninguém perguntou a Paulo se era verdade. O que fizeram?
arrastaram Paulo, meteram no cárcere, prenderam os pés no tronco, bateram em Paulo, bateram em Silas, não disseram nada, apenas castigaram eles, como quem diz: aqui vocês não podem falar essas coisas, aqui não. Meus irmãos, Deus é soberano para salvar, mas Deus também é soberano para usar os meios. É maravilhoso ver Deus usando os meios. Ele não apenas escolheu quem salvar, mas Ele escolheu também como salvar. E o que parecia ser uma derrota da equipe missionária, o que parecia ser uma tragédia para a viagem missionária, o que parecia ser o ponto final da evangelização na Europa, se tornou exatamente o contrário. Sabe por quê? Porque Deus permitiu que Paulo fosse açoitado, Silas fosse açoitado, e que ambos fossem levados para o cárcere. Não porque o cristianismo é indefeso, não porque os missionários estão à mercê do mundo, não porque nós estamos como ovelhas indo para o matadouro sem quem nos proteja, não porque nós somos assim coitadinhos, que precisam às vezes de políticos que se declaram cristãos para nos defenderem lá. Cuidado com esse discurso medíocre, profano, completamente enganoso. Olha, vote em mim, porque eu vou defender a igreja no parlamento. A igreja, quem defende é Jesus, quem protege a igreja é Cristo, o Senhor da igreja é Cristo. Nós não precisamos de ninguém em Brasília, de ninguém em Belo Horizonte para defender a igreja. Ela tem um só Senhor, é Ele quem a defende, é Ele quem a protege. E se Ele quiser nos levar às prisões, Ele nos levará. Se Ele quiser que cessem os cultos, Ele fará cessar. O que o Lucas está dizendo para nós é que Paulo e Silas não questionaram a prisão. Olhe para mim, por que é que Paulo e Silas estão cantando à meia-noite? Por que é que Paulo e Silas estão orando à meia-noite? Meus irmãos, qual de nós, envolvidos num projeto missionário, torturados, perseguidos, iríamos ficar contentes, alegres? O natural seria Paulo questionar: Deus, eu estou pregando, foi o Senhor que me mandou para cá. Deus, o Senhor usou um homem numa visão e me disse para atravessar a Macedônia. Deus, nós entendemos claramente que o Senhor nos trouxe a este lugar para pregar o Evangelho. Foi o Senhor que nos trouxe. Agora estamos presos, açoitados, perseguidos. O que aconteceu? Paulo não fez isso. Paulo não fez isso. Sabe o que Paulo fez? Paulo entendeu que Deus queria que o Evangelho chegasse aonde? Na prisão. Na prisão. Sabe o que Paulo entendeu, irmãos? Que Deus usa os meios, os quais Ele quiser usar. Prenderam eles. Paulo, antenado, disse o Evangelho para chegar na prisão. Bateram em Paulo, 40 chicotadas. Prenderam Paulo pelos pés, pelas mãos, num tronco. Nem se mexer podia, mas a boca de Paulo estava livre. Meia-noite, Paulo e Silas cantavam. Eles louvavam a Deus. Você vai lembrar de Paulo em outra ocasião dizendo: ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas da perseguição. Paulo disse: eu carrego no corpo as marcas do Evangelho. Eu tive a alegria de sofrer por causa de Cristo Jesus. Era isso que Paulo pensava. Portanto, à meia-noite, Paulo e Silas não estão reclamando, Paulo e Silas estão cantando, eles estão orando, eles estão louvando a Deus. E o carcereiro está assim pensando: quem é essa gente? São os que perturbam o mundo, são aqueles que têm o Senhor Jesus como Salvador. É por isso que o mundo fica enlouquecido diante dos cristãos. Quanto mais nos perseguem, mais nos curvamos diante de Deus. Quanto mais batem, mais abrimos a boca para pregar. Quanto mais ameaças, mais avançamos. E se porventura algum dia fecharem as portas da igreja,
as portas do Evangelho ninguém poderá fechar. Ah, meus irmãos, o Senhor Jesus está dando um recado em Filipos, dizendo: Pitom, vaza, espíritos malignos podem sair. Filipos é a cidade alcançada pelo Evangelho, a igreja vai se estabelecer aqui, pessoas vão se converter aqui, e por mais que os homens se levantem, por mais que haja hostilidade, por mais que haja perseguição, até na perseguição o Evangelho prospera. Até na cadeia o Evangelho prospera. Deus é Senhor dos meios, e Ele pode usar o meio que quiser, para colocar eu e você no lugar certo, para pregar as pessoas certas, e certamente alguém naquele lugar estará necessitado de ouvir o Evangelho. Paulo chegou na prisão, e quando o carcereiro puxou a espada, Paulo disse: fica tranquilo, nós estamos aqui por sua causa. Por sua causa, carcereiro. Quero terminar essa mensagem dizendo para vocês que o Evangelho do Senhor Jesus é poderoso e a igreja é imparável. Observe comigo e nós vamos concluir. Verso 26, todos. Vamos juntos? De repente, Deus é soberano para salvar e ninguém vai impedi-lo de fazer isso. Deus é Senhor dos meios, e Ele usa o que Ele quiser, e nós precisamos entender isso. Mas existe uma terceira coisa que faz com que a igreja seja imparável: o Evangelho que ela prega. Só que o Evangelho que a gente prega não é Evangelho só de boca, não é Evangelho só de palavras, não é um discurso sobre religião. O Evangelho que nós pregamos é o Evangelho da graça, o Evangelho de um Deus poderoso, de um Cristo que está vivo, de um Deus que age, de um Deus que liberta, de um Deus que transforma, de um Deus que cura, mas sobre todas as coisas, de um Deus que perdoa o pecado. É exatamente isso que você precisa entender. Paulo e Silas estão presos, não podem sair dali, mas Deus manda um terremoto. E Deus abriu as cadeias de todo mundo, não foi só de Paulo e Silas, todo mundo. E nenhum preso fugiu. Acho que o Paulo e Silas deviam ser muito bom cantor, né? Devia ser um tenor, alguma coisa assim, porque os presos estavam embriagados. O normal, gente, quando um crente começa a cantar, o ímpio fazer o quê? Né? Lá em casa é assim, as meninas começam a cantar, uma outra fala: fica quieta aí. Paulo e Silas, depois de tomar uma quarentena, meia-noite, está todo mundo cansado, ainda mais eles que já haviam apanhado, eles estão cantando. Eu não sei que hino que eles cantaram. Deve ser do Novo Cântico, tenho certeza que é do Inário Presbiteriano. Eles cantaram alguma coisa, eles estavam cantando, louvando, orando. E eu fico imaginando os outros assim: esse povo é louco. Aí Deus resolve dar um sinal a Paulo e Silas, que ele tinha propósitos ali. O que Deus fez? Deus abriu os cárceres, um terremoto, e abriu tudo. Um terremoto que não matou ninguém, mas abriu a cela de todo mundo. E aí, o que acontece? O carcereiro despertou do sono. Lá em Roma também o pessoal dorme em serviço. Lá estava o carcereiro dormindo. E vendo abertas as portas do cárcere, puxou da espada e ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal. Olhe para mim. O que nós faremos com as pessoas que batem na gente? Qual que é a nossa atitude com quem bate na gente? Como que a gente reage? Quem espanca a gente? Como que a gente responde às agressões? Como? De que maneira os cristãos que portam o Evangelho de Jesus respondem às afrontas? Como é que a gente reage quando ultrajados, maltratados? Lembra das bem-aventuranças? Jesus disse: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, vocês padecerem. Bem-aventurados são vocês, porque assim foram com os profetas que vieram antes de vocês. Quando o carcereiro puxa a espada,
Paulo está olhando nos olhos de alguém que havia espancado ele. E Paulo diz assim: cara, não te faça nenhum mal. Nós estamos aqui. Tem muito crente que eu conheço, talvez eu ali, eu puxaria a espada e dizer: mata logo, miserável, o meu Deus me libertou. Tem até música que canta por aí, não é? Quem te viu passar e não te ajudou, quando você estiver na bênção, você vai vir. É como quem diz: vou esfregar na sua cara. Mas o evangelho da Bíblia diz que Paulo olhou para o carcereiro e falou assim: você não vai fazer nenhum mal a você. Está todo mundo aqui. Nós estamos aqui por sua causa. Deus me trouxe para a prisão porque Ele ama você, carcereiro. Você não vai tirar a sua vida porque sua vida é preciosa para Ele. Não te faça nenhum mal. Eu estou aqui, cara. O homem se chega a Paulo e se diz: o que eu faço para ser salvo? Paulo diz: creia no Senhor Jesus, se torne um de nós. Sabe como é que termina essa história? Olha a graça de Deus. Observe a graça de Deus, capítulo 16. Olha o que é o evangelho da graça. Olha o que é o evangelho de Cristo. Olha o que é o verdadeiro evangelho. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Dá para imaginar o carcereiro passando curativo nas costas de Paulo? A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa. Vamos juntos? Verso 34 e o finalzinho. E com todos os seus. Quem vai parar o cristianismo, gente? Se o cristianismo é o único lugar em que os nossos inimigos se tornam irmãos. A igreja é o único lugar do mundo onde alguém que te feriu até a morte pode receber um abraço seu. A igreja é o único lugar do mundo onde alguém que emprestou a língua para Satanás para destruir você pode receber um abraço seu, como quem diz: vem cá, meu irmão, deixa eu lavar os açoites. Quem vai parar a igreja de Jesus? Se ela é um lugar onde pessoas são transformadas e quebradas em farelos, para que saibam que aqui as pessoas são curadas. Aqui é o lugar onde os pecados são perdoados. Jesus disse que se a gente não perdoar quem nos ofendeu, como poderemos esperar o perdão que vem dele? Paulo estava pronto para olhar para o carcereiro e dizer: vem cá, meu irmão, não te faça nenhum mal porque nós estamos aqui. Nós precisamos olhar nos olhos daqueles que odeiam a nossa fé, que ultrajam a nossa vida, e ter a graça de Deus e olhar nos olhos deles e dizer: eu te perdoo em nome de Jesus, porque eu quero que você se torne um irmão. Eu quero que você se assente do meu lado e ouça de Jesus e sirva Jesus comigo. Paulo sentou para comer com aquele homem naquela mesma noite. Somente o evangelho de Jesus pode promover essas mudanças. Eu já disse uma vez e termino que a maior experiência que eu vi na igreja foi quando eu fui pastor na Bahia. Sul da Bahia, interior do estado. Culto como esse, eu pregando do púlpito e os diáconos correndo no fundo da igreja. Eu percebi que alguma coisa não estava certa. Eles estavam discutindo a porta da igreja. E esses homens são santos, então quando eles discutem, alguma coisa muito grave aconteceu. E eu fiquei incomodado com aquela discussão toda da diaconia na porta. Terminado o culto, eu fui até eles bravo. Quase nunca eu fico bravo, mas eu fui bravo a falar com eles. O que aconteceu? Quase que eu não consigo pregar, vocês aqui nessa... E um dizia para o outro: pastor, esse louco, esse doente aqui, colocou o fulano de tal para sentar do lado do fulano de tal. E eu disse: o que tem a ver? Pastor, os caras trocaram um tiro aqui 10 anos atrás, 15 anos atrás. Um correu na rua atrás do outro com um revólver, dando tiro atrás do outro. Um tentou matar o outro. E o outro só escapou com vida, que fugiu e foi embora para São Paulo. Eu disse: Deus é eterno. Aí o sujeito aqui
O camarada chegou com a família aqui para visitar a igreja, pegou ele, levou com tanto lugar para sentar, sentou do lado. Eu disse, vai ter tiro hoje no culto. Eles estavam loucos lá, pensando que os caras iam se... Mas sabe o que aconteceu? O que perseguiu o outro com um revólver na mão, se converteu na cidade, se tornou membro da nossa igreja. E o outro que fugiu para São Paulo, conheceu o evangelho em São Paulo, se converteu também. E o primeiro encontro deles foi naquela noite, dentro da igreja. E eu não sabia da história. No final do louvor, terminamos o sermão, cantamos um cântico. Eu disse, antes de ir embora, abrace quem está do seu lado. E eles olharam um para o outro e disseram, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Sabe onde você vai ver isso? Só na igreja. Em nenhum outro lugar do mundo você vai ver isso. Só na igreja de Cristo Jesus. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. O que vai acontecer essa semana em Araguari, no mundo inteiro? A igreja continuará avançando. A igreja continuará crescendo, continuará existindo. A igreja vai continuar cumprindo a sua missão. Deus é soberano para salvar. Sua casa é alvo da graça salvadora de Deus. O evangelho precisa ser pregado em sua casa porque há salvação para a sua família. Deus é soberano para salvar. E agindo Deus é Senhor dos meios, irmãos. Às vezes aquilo que parece ser uma tragédia é só o processo de Deus para que o evangelho chegue. Aquilo que parece ser uma derrota, aquilo que parece ser uma tristeza, uma angústia, é só Deus movendo e arando o solo para que a semente chegue. Deus é Senhor dos meios. Nunca se esqueça que o evangelho que pregamos é poder de Deus. Ele é poderoso para curar, para salvar, para libertar, para trazer perdão de pecados. O evangelho é poderoso para fazer isso. Eu queria que você orasse com fé nessa noite, encerrasse esse culto cantando a Deus, dizendo que você crê nisso. Que você acredita no que Deus é poderoso para fazer na sua casa, na sua família, na sua vida, em você e através de você. Vamos cantar essa canção e após eu quero orar. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver
Senhor, nosso Deus e Pai, nos rendemos a Ti, Senhor. Sabemos que somos Teu povo, ó Deus. Sabemos que lidaremos com todas as formas de hostilidade, perseguição, repulsa, escárnio, dificuldades em nossa trajetória. Mas, ó Deus, que tenhamos a graça, a alegria, o gozo de sofrermos e padecermos por este nome. Fortaleça a vida dos irmãos, daqueles que por diversas razões se sentem afligidos, angustiados, aflitos, desanimados. Deus querido, que a graça do Senhor nos permita prosseguir, com os olhos fitos naquele que por nós morreu e ressuscitou. Ajude esta família, este irmão, esta irmã. Ajude cada um de nós a manter, ó Deus, o nosso olhar nas Escrituras, que nos ensinam um Deus que é soberano para salvar. Vale a pena seguir Jesus e servir Jesus, porque Ele salvará. Deus, ensina-nos a crer que haverá salvação em nossa casa, que haverá salvação em nossa cidade, em nosso meio, em nosso trabalho, em nosso dia a dia. Deus querido, nos dê a sabedoria de entender os meios. O Senhor usa diversas circunstâncias para que o Evangelho seja pregado. É maravilhoso saber que em meio aos vendavais haverá oportunidade de falar de Jesus, haverá oportunidade de testemunhar de Jesus. Dê-nos este entendimento e a graça que ficaram tão evidentes na vida de Paulo e Silas. Mesmo açoitados, encontraram motivos e razões para cantar louvores ao Senhor. Nas angústias e nas aflições, estejamos com os olhos fitos em Ti, para que acreditemos que nada é por acaso, que nada é vão, mas que todas as coisas cooperam. Senhor Deus, para a glória do Teu nome, enche nossa boca, enche o nosso coração com esta certeza, com esta convicção de que este Evangelho é poder, de que a salvação em Cristo é o testemunho, de que esta palavra é imparável, de que esta palavra é poderosa, e mesmo que não vejamos os frutos, ela sempre dará no devido tempo, sempre haverá frutos. Encoraje esta igreja, Deus, a pregar o Evangelho sem medo, sem receio, sem, ó Deus, qualquer dúvida, sem titubear. Que haja coragem e graça da parte do Senhor, para que preguemos e anunciemos a salvação. Este Evangelho que perturba, que transtorna, que vira o mundo de ponta cabeça, que faz com que os falsos mestres enlouqueçam, que faz com que os opositores, inimigos da fé, estremeçam dia e noite ao verem um assombroso poder que há no nome de Jesus. Para a glória do Teu nome, nos encoraje, pois, a falar de Jesus, a anunciar Jesus e a viver com Jesus todos os dias, em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Nos abençoe, Pai, nós nos rendemos a Ti desde agora, Senhor Deus, e em todos os lugares. Graças nós Te damos, Pai. Agora, Senhor Deus, abençoe os meus irmãos, leve-os em paz para os seus lares. Deles, ó Deus, uma semana bendita, abençoada, de testemunho, de fé, de coragem, de esperança, para a glória do Teu nome. Que haja salvação nestes lares, nestas casas, em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno e sempre presente Pai, que as santas consolações do Divino Espírito sejam sobre vós, Igreja de Jesus, imparável Igreja de Jesus, hoje e até aquele dia em que o veremos face a face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Ótima semana.